Você prefere ser respeitado ou temido pelas pessoas? Que tipo de habilidades o Batman usa em Gotham para ser temido pelos bandidos e conseguir combater o crime de maneira mais eficiente? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou perito em microexpressões faciais, especialista em linguagem corporal, e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. Hoje nós vamos falar dele, um super-herói que não tem poderes, mas nem por isso deixa de ser respeitado e temido por muitos dos criminosos que o conhecem. É o Batman. Eu sou o Batman! Não é segredo para ninguém que o Batman, por onde passa em Gotham City, é respeitado e temido pela vasta maioria dos criminosos, e respeitado até por muitos outros criminosos, por exemplo, Ra's al Ghul, que denomina o próprio Batman como o maior detetive do mundo. A vitória é sua, Batman. Na verdade, o que o Batman faz é alterar alguns pontos do comportamento dele e assim conseguir gerar um senso de respeito, principalmente temor nas outras pessoas, principalmente nos bandidos que ele precisa combater. E hoje nós vamos falar sobre 3 pontos principais de como o Batman se comporta para gerar respeito por onde ele passa. A gente tem que diferenciar entre respeito e temor. Respeito pode ser classificado como conjunto de ações e valores atribuídos positivamente a algo ou alguém. Respectus, em latim, significa olhar outra vez, ou seja, algo digno de ser contemplado de novo. O que o Batman usa no seu combate ao crime pode ser mais associado ao temor do que ao respeito em si, embora também haja respeito por muitos outros criminosos e até mesmo por outros super-heróis, como é o caso do Superman. Só pra te consolar, eu também não teria dado conta do Batman. A capacidade de gerar medo nos criminosos pode ser literalmente vista como uma arma de combate ao crime pro Batman. O mundo tem medo de nós. Fala como se fosse uma coisa boa. Mas é necessário. No livro Becoming Batman, do neurocientista Paul Zar, ele define quais são os 3 pontos que o Batman usa o respeito e a figura dele para organizar o crime e resolver os crimes na cidade de Gotham. Como Gotham City é enorme e tem muitos crimes, sério, muitos, tipo, o Coringa é preso, logo na semana seguinte ele já tá solto. Justiça brasileira que tá lá em Gotham. Ele tem que dar conta de resolver todos esses crimes, mas é cientificamente impossível para ele estar em todos os lugares. Então os crimes comuns, corriqueiros que acontecem diariamente, o Batman divide 3 formas principais de lidar com eles. As 3 formas são confronto evitado, confronto rápido e confronto pesado. E é exatamente o primeiro ponto que nos chama a atenção. É aqui que o fator ser temido e respeitado influencia. Como é mostrado na HQ Batman Ano 1 de Frank Miller, Bruce Wayne, jovem, um pouquinho antes de se transformar no Batman, mas já tentando combater o crime em Gotham, sente uma enorme dificuldade em conseguir lidar com os criminosos. Ele consegue sair vitorioso no combate ao crime, mas ele ainda sente muita dificuldade e sente que não está fazendo isso de maneira prática, ou seja, que ele poderia estar fazendo melhor para conseguir fazer em maior quantidade, porque são muitos crimes. E nisso ele se lembra do seu velho medo desde a infância, que era o medo por morcegos, de quando ele era pequeno, e é aí que ele se lembra que quando ele era pequeno e ficou com medo de morcegos, ele não foi capaz de agir, ele congelou. Ele entrou na primeira das 3 condições humanas conhecidas pela emoção do medo, que é o FFF, Freeze, Fight or Flight. Traduzindo, congelar, lutar ou fugir. Antes que uma pessoa decidir se ela vai encarar a situação ou se ela vai fugir, ela vai travar. Então o Bruce Wayne teve a brilhante ideia de transmitir esse medo aos seus inimigos, aos seus oponentes. Ele julgou que seria necessário utilizar do medo para fazer as pessoas pararem o que estavam fazendo e assim facilitando o trabalho para o Batman resolver os crimes de maneira mais eficiente e prática. Tendo isso em vista e entendendo que para o Batman ser temido e respeitado é literalmente necessário para o trabalho dele, vamos entender o que ele faz, como é que ele chega, ele grita, ele faz aquela voz mais grossa, I'm Batman. Por que o Batman é respeitado? O que acontece? Não é só porque ele é musculoso pra caramba, não tem nada a ver. O primeiro ponto é parecer maior e dar uma resposta maior. Batman adota uma postura de superioridade, sempre permanecendo com o peito estufado, cabeça elevada e pernas paralelas à linha do ombro. Conforme visto em What Everybody's Saying, de Joey Navarro, ocupar grande espaço é um sinal intimidador no reino animal. Inclusive, vários animais fazem isso quando se sentem acuados. Além da postura, o Batman consegue transmitir a ideia de ser maior com o bate-traje,
as ombreiras aqui com aqueles detalhes que parecem armaduras de jogadores de futebol, a própria capa, que é maior ainda, né, a capa comprida, os chifres pontiagudos e tudo isso fazem ele parecer literalmente um demônio vindo do inferno para buscar uma alma. Então parecer maior, projetar a coluna, elevar a cabeça, se manter rígido, é uma linguagem corporal de superioridade e que transmite a ideia de que você é alguém que deve ser respeitado. A resposta maior é um tipo de reação que Batman tem em muitas situações nas quais há outra figura de poder querendo demonstrar superioridade por cima do morcegão. Ele dá uma resposta igual ou até mesmo maior do que aquela apresentada, o famoso gesto de espelhamento, para mostrar que ele não é inferior ou submisso àquela pessoa. É o caso quando na série animada Batman vai para Metrópolis procurar pelo Coringa. Ele age como de costume, bate nos criminosos, interroga um mafioso, porém Superman aparece para colocar ordem, pois Metrópolis é a sua cidade. Aqui vem o tipo de resposta, e é interessante observar o contexto. Batman é um ser humano, não está em sua cidade, onde sua reputação já é conhecida, e está sozinho. Obviamente ele já sabia da figura de Superman, o homem mais forte e poderoso de toda a Terra, e sabia que a cidade protegida por ele era Metrópolis. Superman coloca a mão por cima de Batman e chega bem perto dele, 2 sinais de superioridade. Batman retribui com o mesmo gesto e em seguida, bem, ele mostra que é o Batman. Pela expressão facial de Superman é possível ver surpresa. Prosêmica íntima. Conforme já foi dito aqui no canal, Edward T. Hall, que foi o principal fundador e criador da teoria da prosêmica, estudou e comprovou que a maneira que nós seres humanos utilizamos o espaço à nossa volta revela como nós nos sentimos naquele momento. Então uma pessoa que você não se sente muito próximo, você acabou de conhecer, ou que você não gosta, você tem uma aversão, a tendência é que você ocupe um espaço maior. E uma coisa que o Batman faz muito é justamente forçar uma prosêmica íntima. Ele sempre chega muito perto dos inimigos, dos oponentes, dos criminosos. Acontece o seguinte, quando a gente está numa situação social, a gente tem na cabeça uma regra implícita de espaço, né? Isso vai variar de acordo com cultura. Então basicamente é como se ao nosso redor tivesse uma bolha que delimitasse o que é espaço nosso e o que é espaço do outro. Quando o Batman invade a prosêmica de alguém, ele está transmitindo a ideia de que aquele espaço é dele também, como se o espaço dele fosse muito maior em relação ao das outras pessoas, ou seja, ele está mostrando domínio territorial. Isso também é um sinal de superioridade. E o terceiro e último ponto que é bem legal falar é um ponto verbal. Uma das ferramentas que o Batman usa para gerar medo, principalmente para gerar medo, é exatamente isso. Socialmente, a gente se organiza de maneira hierárquica, certo? E culturalmente, nas hierarquias, a gente tem aquelas pessoas que delegam funções e as pessoas que executam funções. Quem delega fala apenas o necessário, o que tem que ser feito. Quem executa as funções ou quem não executa vai ter que reportar para cima. Por que não fez? Por que fez? Se fez, por que deu errado? Resumindo, quem justifica demais geralmente passa a ideia de que não sabe muito o que está fazendo, uma ideia de insegurança no que está fazendo ou de inferioridade. E culturalmente quem presta contas é inferior. Quem delega funções é superior. Raramente você vai ver o Batman falando sobre os planos dele, muitas vezes ele nem fala, ele só age. Impressionante, Homem-Sim.